Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Senhor, que a Tua graça seja em nós e sobre nós para a Tua glória. Está escrito que os anjos são espíritos ministradores enviados para nos servir ao nosso favor. Nós cremos, por isso também falamos. Está escrito que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardarem e nos protegerem, nos livrarem. Está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Está escrito: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Está escrito, Senhor: nenhum mal nos sucederá, nem vírus algum chegará em nossa vida, em nossa tenda, em nossa família. Nós cremos, por isso falamos. Que a Tua graça seja e esteja sobre toda a Tua igreja, sobre todo o Teu povo na face da terra, porque está escrito: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Manifesta a Tua glória sobre Teu povo, sobre a Tua igreja, pois está escrito: quem nele crer não será confundido. Manifesta a Tua glória em nós, Teus filhos, Tuas ovelhas, Teu povo, Tua igreja. Manifesta a Tua glória pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, pois está escrito que ferramenta alguma preparada contra nós prosperará. Esta é a nossa herança dos filhos do Senhor, dos servos do Senhor. Nós também cremos, por isso também falamos. Tua graça nos basta e está em nossas vidas. Eu declaro a Tua soberania sobre nós, porque tudo foi feito pelo Senhor e para o Senhor. Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Está escrito, Tu disseste: me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Tu és o único que tem todo o poder nos céus e na terra, e o único que recebeste um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graça e paz a todos vocês aqui, através do YouTube, através do Facebook, para todo o Brasil e para toda a terra. Graça e paz a todos vocês. Amém? Quem pode falar amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Graça e paz a você no Facebook. Graça e paz. Pode se assentar em nome de Jesus. Nós estamos aqui com a equipe de gravação aqui no MGA Santo André. Ministério Graça e Apostolado em Santo André, na Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Não podemos ainda ter os cultos públicos, mas temos o culto online. Toda quarta-feira, 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Nada e nem ninguém vai nos impedir de louvar a Deus, de exaltar ao Senhor. Nada e nem ninguém. O sistema político fecha as portas, mas não pode fechar a nossa boca. Nós estamos no poder do Espírito Santo e falaremos em nome de Jesus para a glória de Deus. Amém? Graça e paz a todos vocês no nosso site graçaapostolado.com, na rádio mgaonline.com, através do Facebook, através do YouTube, através dos vários grupos de WhatsApp. Graça e paz a todos vocês, aos pastores, profetas, apóstolos, homens e mulheres de Deus. Graça e paz a todo o Brasil e toda a terra. Amém. Hoje é a 13ª parte de um assunto muito importante.
Esse assunto está sendo tão importante que hoje será a 13ª parte, e eu não vou terminar hoje. Teremos mais partes desse assunto, que já virou uma série por tema, a teologia e as suas ramificações. Você pode entrar em nosso site, você que não assistiu, que não acompanhou as anteriores, entre em nosso site www.graçaeapostolado.com. É o site oficial do MGA. Graca, porque na internet não usa cedilha, gracaeapostolado.com. Quando abrir a página inicial, clica no link A Teologia e as suas ramificações. Então você vai poder assistir gratuitamente a parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e hoje agora a 13ª parte, parte 13. Entendeu? Você que perdeu alguma parte, talvez assistiu algumas e não assistiu outras, entra no nosso site www.graçaeapostolado.com. Na página inicial tem vários links. Procura o link A Teologia e as suas ramificações. Hoje é a 13ª parte. Hoje eu quero falar sobre a ordem escatológica do fim. Anote aí. A teologia se ramificou. E no assunto sobre milênio de Apocalipse 20, a teologia se ramificou em 4 teorias. E eu já disse aqui, amilenista, pré-milenista, pós-milenista e dispensacionalista. São as 4 ramificações teológicas mais conhecidas. Tem outras, mas as mais conhecidas são essas. Amilenista, aqueles que são contra o milênio, né? Amilenista contra o milênio, que é a vinda do Senhor, eles não creem no milênio literal. Pré-milenista são aqueles que creem que a vinda do Senhor será antes do milênio, por isso que é pré-milenista. Pós-milenista são aqueles que creem que a vinda do Senhor será depois do milênio, por isso que é pós-milenista. E os dispensacionalistas são aqueles que creem de um modo literal, na Bíblia de um modo literal. É verdade que tem partes da Bíblia que tem que interpretar. Tem partes da Bíblia que são palavras proféticas, sentido figurado, simbólico. Apocalipse 12 fala do dragão, né? Então, dragão em Apocalipse 12 não é literalmente um dragão, né? Ali é um sentido figurado, é simbólico, diz respeito ao diabo, esse dragão. Então, tem partes da Bíblia que é preciso interpretar. Então, nem tudo se entende de um modo literal, né? Então, o dispensacionalismo precisa considerar essas coisas, porque nem tudo se entende de um modo literal. Bom, 13ª parte hoje, o subtítulo, a ordem escatológica do fim. Eu já falei sobre isso em outras ministrações, são 27 anos de ministério, né? Então, centenas de pregações em graça no nosso site, no nosso canal no YouTube, são centenas e centenas. Então, o que eu vou falar aqui hoje, talvez você nunca ouviu ainda, ou não entendeu direito, né? Precisa ouvir mais uma vez, mas eu já falei outras vezes, são 27 anos de ministério. Então, o assunto hoje, a ordem escatológica do fim. Haverá um fim. Na verdade, a palavra escatologia significa, literalmente, a doutrina dos últimos dias. Escatologia significa a doutrina dos últimos dias, ou das últimas coisas, né? A palavra escatologia é a teoria da teologia que estuda o final dos tempos, ou o fim dos tempos, ou os últimos dias, que quer dizer a mesma coisa. Tá? É a doutrina que estuda o fim dos tempos, se chama escatologia. Hoje eu quero falar sobre a ordem escatológica do fim. A ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ordem, porque não vai ser de um modo bagunçado, né? Deus é um Deus ordeiro. Paulo diz que Deus não é Deus de confusão. Paulo disse para fazer tudo com ordem e decência. Ora, se Deus espera de nós que façamos as coisas com ordem e decência, as coisas de Deus, da parte dele, não será bagunçado de qualquer jeito. Então existe uma ordem
1, 2, 3, 4, 5. Existe uma ordem cronológica a respeito do fim. É o que cremos, é o que está escrito e é o que pensamos. Vamos começar essa ministração com Isaías capítulo 46. Isaías, Salmos no meio da Bíblia, do lado direito Provérbios, vem Eclesiastes, aí vem Isaías. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 46. Isaías 46. Bíblia, papel, caderno, muitos têm caderno, caderneta e caneta. Bíblia, papel e caneta, já vai anotando os textos aí, tá? Porque se tiver escrito, eu creio. Isaías 46, versículo 10. É o assunto que eu quero hoje. Isaías 46, 10. Deus falando pela boca de Isaías. Tá? É preciso entender. Deus, quando ele fala, eu anuncio o fim. Isaías 46, 10. Eu quem? Deus. Quem está falando é Deus. Mas quem escreveu foi Isaías, tá claro? Deus falando, eu anuncio, mas quem está escrevendo é Isaías. Então, eu penso que Deus, ou que Isaías ouviu a voz de Deus, e ele escreveu. Ou ele ouviu Deus falando, eu anuncio o fim desde o princípio. Ou ele ouviu, né? Ou então ele teve uma visão, ou teve um sonho, ou ele, porque ele era profeta, ou ele discerniu e escreveu pelo Senhor. Mas o raciocínio mais lógico é que ele ouviu Deus falando e então ele escreveu. Por isso que nós entendemos que é Deus falando, mas é Isaías escrevendo. Isaías 46, 10. Eu anuncio o fim desde o princípio. Quer você aceite ou não, quer você entenda ou não, quer você concorde ou não, haverá um fim. Ponto. Verdade é que surgiram alguns aí, isso é novo, tá? Surgiram alguns aí dizendo que o fim já aconteceu. Isso é tolice, é insensatez. Como é que o fim aconteceu e eu estou aqui ainda? E nós estamos aqui? Porque quando o fim acontecer, não estaremos mais aqui. Porque é o fim. Como é que você está assistindo um filme? O filme tem um começo, o filme tem um meio e o filme tem um fim. Em inglês, the end. Em português, o fim. O filme acaba e você ainda continua assistindo o filme. Se é o fim, acabou. É qualquer coisa menos o filme. Porque o filme acabou. Então, se acabou, acabou. Então, não tem lógica pensar que o fim já veio. Porque ainda estamos aqui. Não tem lógica, não é racional, não é coerente, não é sensato, não é sábio dizer ou pensar que o fim já veio. Porque a igreja ainda está aqui na terra. E se a igreja está aqui na terra, o Espírito Santo está na terra. Porque o Espírito Santo está em nós. Quando vier o fim, então a igreja não vai estar mais aqui. A igreja será tirada, será arrebatada, disse Paulo. Quando a igreja for tirada, junto com a igreja sai o Espírito Santo. Se a igreja não vai estar mais na terra, o Espírito Santo também não vai mais estar. Se o Espírito Santo está, a igreja está. Se a igreja está, o Espírito Santo está. Então o fim não aconteceu, não chegou. Isso é óbvio, é lógica, é racional. Deixa o Isaías aberto, abre na primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Deixa o Isaías aberto que eu vou terminar daqui a pouco. Gênesis, a primeira página da Bíblia e o primeiro versículo. A palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, ela é racional, ela é lógica, coerente. Por exemplo, Gênesis 1, versículo 1. Diz a história bíblica, e eu creio porque é Bíblia. Aliás, tem duas teorias sobre a criação do mundo e dos seres humanos. Tem duas.
Uma diz que o mundo foi criado por uma explosão. E diz que o homem veio do macaco. Se o homem viesse do macaco, então os macacos que estão nos zoológicos hoje eram para ser homens. Por que ainda tem macaco? Por que ainda tem gorila? Não era para eles evoluir? Então nós não cremos na teoria da evolução, porque não é bíblica. Nós cremos que nós evoluímos, que nós crescemos, desenvolvemos, mas não cremos na teoria da evolução que o homem veio de um macaco. Isso não é racional. Porque senão, quando você fosse no zoológico, ao invés de ter um macaco na jaula, teria um ser humano na jaula, um homem. E não é isso que você vê. Então nós não cremos na teoria da evolução. Nós cremos na teoria, na história bíblica da criação. No princípio, Gênesis 1:1, criou aqui a teoria da criação. Como é que tudo começou? Não começou com um macaco, porque quem criou o macaco? Então como é que tudo começou? Deus foi tão sábio, e é tão sábio, que ele começou dizendo, olha, para quem não sabe, no princípio, Gênesis 1, verso 1, criou Deus os céus e a terra. Foi assim que começou. Veja na letra que Deus, a palavra Deus, está antes dos céus e da terra. Leia de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus não está antes dos céus e da terra? Isso quer dizer o quê? Que Deus já existia antes dos céus e da terra. Está claro ou não está claro? Por isso que Isaías diz que ele é pai da eternidade. Por isso que Davi disse, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Porque Deus sempre existiu. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro e ele é o último. Isaías 43:10, antes de mim, Deus falando, Deus nenhum existiu, porque ele é o primeiro, não tinha nada antes dele. Isaías 43, Deus disse, antes de mim, Deus nenhum existiu, e depois de mim, Deus nenhum haverá. Ele é o primeiro e o último, está claro ou não está claro? Então essa é a teoria bíblica da criação, que tudo começou com Deus e por Deus. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Para aí, eu não vou entrar em outros assuntos, só queria mostrar isso. Que existiu, e isso é óbvio, é lógico, porque nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, é porque existiu um dia, o quê? Um princípio, um começo. Gênesis 1:1, no princípio, ou seja, no começo criou Deus os céus e a terra. Para aí. Deixa o Gênesis 1 aberto. Volta lá no Isaías 46, que eu falei para você não fechar. Volta lá. Isaías 46, você vai comparar o Isaías 46, verso 10, com o Gênesis 1, verso 1. Isaías 46:10. Eu anuncio o fim desde o princípio. Para aí. Que princípio que ele está falando? O Gênesis 1, verso 1. Está claro ou não está claro? O que diz Gênesis 1, verso 1? No princípio criou Deus. Isaías 46:10. Ele anuncia o fim desde o princípio. Ou seja, desde quando ele começou, que ele está falando que vai ter um fim. Está claro ou não está claro? Desde quando tudo ele começou. Alô? Começou na terra. Porque antes da terra, Deus já existia. Ele já é Deus antes de criar os céus e a terra. Não existia céus. Quando eu digo céus, é o céu que passa o avião, tá? É o céu que passa o avião, o céu que tem as nuvens. Esse céu não existia. Só existia o terceiro céu, que é o céu onde Deus habita, que é o paraíso. Então esse céu que passa a nuvem não existia. Esse céu onde passa o avião não existia. Mas Deus já existia no paraíso. Então Deus criou, Gênesis 1, ele criou
os céus e a terra. Tá claro? Porque não existia. Mas ele já existia. Então ele criou. No princípio criou. Aí, muitos anos, muitos séculos depois, ele vem pela boca de Isaías e diz, Isaías 46:10, eu anuncio o fim desde o princípio. Então, você que tem caneta aí, escreva aí, ó. O fim foi anunciado. O fim foi profetizado. O que haverá um fim, está escrito, não é o que eu penso. A Bíblia diz que haverá um fim. Alô, como houve um princípio. Assim como houve um princípio, assim como houve um começo, haverá um fim. Está claro ou não está claro? Assim como o homem nasce, é o princípio. E quando ele morre, é o fim. Com o que Deus fez, também. Não existia céus, não existia terra. Mas ele criou os céus e a terra. No princípio dos céus e da terra. Da vida humana terrena. Aí o Isaías disse, que eu preciso mudar de assunto, para entrar no meu assunto de hoje. O Isaías disse, falando por Deus, né? Isaías 46:10, eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Isaías 46:10, parte B. Deus disse, o meu propósito subsistirá. Então quer dizer que Deus tem um propósito. Não sou eu que penso. Não é o que eu acho. Está escrito. Alô, e só pelo verso 10 de Isaías 46, eu já vejo um propósito. Olha lá. Eu anuncio o fim. Então, o fim é o quê? É um propósito de Deus. Está claro ou não está claro? Não é propósito meu. Isso é propósito de Deus, de quem criou. Alô, quem começou vai terminar. Está claro? Alô, tudo que se começa termina. Alô, nada é para sempre. A única coisa que é para sempre é a vida eterna, que é uma vida espiritual. Alô, nada é para sempre. A única coisa que é para sempre é a vida eterna, que é a salvação. E é para sempre porque é espiritual. Porque se fosse terreno, um dia ia acabar também. Está claro? Agora, a vida eterna não acaba porque é espiritual. Fora o que não é eterno, ou fora o que é eterno, tudo um dia vai se acabar. Então Deus disse, eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Deus falou, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. E uma das vontades de Deus é que um dia tudo termine. Ou que tenha um fim. Está claro ou não está claro? Eu só estou raciocinando em linha com o que está escrito. Bom, entendendo que o que começou um dia, no princípio criou Deus os céus e a terra, entendendo que o que começou um dia terá um fim, eu vou falar sobre o assunto. A ordem escatológica do fim. Que já foi profetizado. Que já foi revelado. Que está escrito. Então vou mostrar agora para vocês como está escrito, primeiro, e como cremos que será esse fim. Estão entendendo? Vou mostrar, não vou falar de mim. Ah, eu penso que vai ser, eu acho. Não. Vou mostrar como está escrito. Por isso o tema, a teologia e as suas ramificações. Porque alguém vai usar a Bíblia, eu também uso a Bíblia. Está entendendo? Alguém usa a Bíblia, eu também uso a Bíblia. Eu vou mostrar na Bíblia. Como está escrito, alô, como está escrito, como cremos e como vemos. A respeito do batismo em Cristo, Romanos 6,3, está escrito, como cremos e como vemos, que quem foi batizado em Cristo já é salvo pela graça de Deus. E se já foi batizado em Cristo, é desnecessário o batismo em águas. Está escrito, Romanos 6,3, é assim que nós cremos e é assim que nós vemos. Provavelmente, alguém não vai crer assim, ou alguém não vai ver assim.
Mas nem por isso vamos brigar ou discutir. Já para isso, Tito 3,9, Paulo diz, evite questões tolas e debates. Por quê? Porque a teologia se ramificou. Um foi para um lado, o outro foi para o outro lado. E então Paulo vem e ele viu que se ramificou e ele disse, olha, cada um esteja inteiramente seguro na sua própria consciência. Romanos 14, verso 5. Sobre o que está escrito, sobre como cremos e como vemos, nisso eu estou seguro na minha consciência. Tenho segurança, eu tenho confiança para mostrar o que está escrito em todas as Bíblias da face da terra, e como cremos e como vemos. Amém? Vamos lá? A ordem escatológica do fim. Cremos, a Bíblia é grande, a Bíblia é complexa. É claro que é só um resuminho que eu estou dando aqui. Se eu for bater nesse assunto aí, quando vai acabar? Então eu vou te dar o suprassumo de como está escrito e como cremos que será. E como pensamos que será. Então, é claro que quando se crê, se pensa. Você lê, você vê que está escrito. Então você passa a crer. Você passa a crer, você passa a pensar. Segundo Tessalonicenses 2. Cremos que o fim terá. É claro que vai ter mais períodos. Mas vamos resumir em 3. 3, tá? Vamos resumir em 3. Eu não vou dar os detalhezinhos, senão vai demorar muito. Eu penso que esses 3 são os mais importantes. A ordem escatológica do fim. Escreva aí, número 1. Primeiro. Serão 3, tá? 3. Primeiro. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Abra sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. E antes de qualquer coisa, não estou aqui para imputar nada em ninguém. Não estou aqui para te obrigar a crer, nem como está escrito, quanto mais como nós cremos e vemos. Consegue entender? Não estou aqui para obrigar ninguém a nada. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado nem a crer na Bíblia. Alguém vai falar, eu não creio na Bíblia. Tá bom, irmão, então muda de canal, troca, sai, vai para outro lugar. Você não é obrigado a nada. Eu penso que o Espírito Santo, e creio, vai falar agora com suas ovelhas, com os seus. Porque Paulo disse para Timóteo, o Senhor conhece os que são os seus. Então eu creio que nesse momento agora, a partir de agora, dos textos que eu vou ler, o Espírito Santo vai falar com muitos. Se porventura houver alguém que não crê no que está escrito, ou que não crê assim, dessa forma, para conosco, sem problema algum. Como eu já disse em partes anteriores, não temos nenhuma presunção e nem objetivo em passar para alguém ou dar a entender que somos o dono da verdade absoluta. Não temos essa pretensão e nem é nosso objetivo. Mas um objetivo eu tenho. Primeiro, mostrar o que está escrito e como está escrito. E como está escrito, como nós cremos e como nós vemos. Isso aí eu penso que é nosso direito. Agora, obrigar ninguém a nada. Não, eu não creio. Você não crê, não tem problema nenhum. Você não tem problema nenhum se você não crê. Mas eu preciso mostrar o que está escrito. E como está escrito, como cremos. E como cremos, como nós vemos. De repente alguém vai falar assim, mas ele não citou o texto tal. O texto básico eu vou citar. Que sai do apostolado de Paulo. Esse eu preciso citar. Mas ele não leu lá. Não, eu vou ler o que Paulo disse. E o que Paulo disse é a revelação que ele recebeu do Senhor quando ele foi arrebatado no terceiro céu. E essa revelação se chama apostolado. Então eu vou trazer o apostolado. Como está escrito. Se você crê ou não é outro assunto. Mas tem um texto lá. Não, esse texto lá, se Paulo falou, eu vou falar também. Se ele não falou, eu não vou falar. Eu vou ficar com o que ele falou. Porque eu estou debaixo do apostolado de Paulo. Está claro? Segundo Tessalonicenses 2. A ordem escatológica do fim.
serão 3 partes. Primeira, nós cremos que vai acontecer é uma ordem escatológica. Primeiro vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, e depois acontece isso. É o que eu vou mostrar. A ordem escatológica do fim. Deus não diz que anuncia o fim desde o princípio? Isaías 46:10, eu anuncio o fim. Como vai ser esse fim? Primeiro vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, e depois acontecerá isso aqui. Primeiro, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. É o primeiro sinal da ordem escatológica do fim. Primeiro, 2 Tessalonicenses 2:3. Paulo disse, hein? Isso aqui é apostolado. Ninguém pode querer ajudar Paulo. Ninguém. O que Paulo diz, está dito, é apostolado para a igreja. Quando eu digo para a igreja, não é só para os tessalonicenses. Seria só para os tessalonicenses se a igreja não tivesse mais aqui. Está claro? Mas a igreja está aqui, como estava em Tessalônica. Se os de Tessalônica morreram, outros crentes surgiram, até que chegou em nós. Mas a palavra é a mesma que foi dada para os de Tessalônica. Está claro ou não está claro? Porque se não for a mesma, então nós precisamos de uma outra Bíblia? Claro que não. Pegou o raciocínio? Primeiro, como cremos que será? Primeiro, 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Paulo falando. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Pois isto o quê? Do que ele está falando? Vamos ler o verso 1. Vamos ver. Para saber sobre o que ele está falando, tem que ler o verso 1. Verso 1. Ora, irmãos, quanto à vinda. Então ele está falando da vinda. 2 Tessalonicenses 2, verso 1. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Então, Paulo está dizendo o que aqui? Que o dia de Cristo ainda não tinha chegado. Não é o que está escrito? Por isso o verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Pois isto o quê? Verso 1. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Está claro? Só estou lendo. Não estou pondo meu palpite, o que eu penso, o que eu acho. Só estou lendo a letra. Verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá. Agora vem a ordem escatológica. Não foi eu que inventei isso, hein? Foi Paulo. E não é nem invenção, é revelação. Ou seja, como o Senhor lhe disse que será. Verso 3. Pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Para aí. Então, a respeito da vinda do Senhor, alguém pode dizer assim, mas Jesus pode voltar agora, já, nesse momento? Sendo soberano, pode. Mas, pelo que Paulo disse, ainda não. Eu posso dizer que ele não vai vir agora, hoje. E nem amanhã, quinta-feira. Eu posso afirmar isso. 99,9% eu posso afirmar. Por quê? Porque não cumpriu ainda o que Paulo diz. O que falta para a vinda do Senhor? Vamos ver. Verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Então, o que Paulo deixou claro, registrado. Paulo não está mais aqui, mas ele deixou registrado. Que antes da vinda do Senhor, viria primeiro a apostasia. Não é o que está escrito? Ou não é? Só estou lendo.
Se é mentira, eu não sei. Eu só estou lendo e explicando. Eu estou sendo bem imparcial. Nem como crente eu estou me posicionando agora. Nem como crente, nem como ovelha, nem como cristão, nem como pastor. Eu estou sendo imparcial. E se for mentira? Não, se for mentira, nós estamos perdendo nosso tempo. Mas não pode ser mentira porque a palavra de Deus é a Bíblia. Então, agora eu volto à minha posição de crente. Sendo imparcial, não foi eu que escrevi. Não foi eu que falei isso. Paulo disse que foi arrebatado até o terceiro céu, e quando ele voltou, ele veio e deixou isso registrado. Por sermos ovelhas, cremos que é verdade. Se é verdade, então será como está escrito. Como está escrito? A vinda do Senhor, verso 3, não acontecerá sem que antes venha primeiro. Número 1 que você marcou aí, ó. Serão 3. Eu vou dar 3 tópicos. Primeiro, a apostasia. Primeiro virá a apostasia. E depois da apostasia, verso 3. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Bom, vamos agora olhar para a história da igreja na terra. Agora aqui já não é mais judaico, já não é mais Jerusalém. Aqui é a igreja na terra. Já não é mais local. Agora é universal essa palavra. Porque Jesus não voltará só para os judeus. Porque ele não morreu só pelos judeus. Nós somos gentios. E somos salvos pela graça. Está claro ou não está claro? É como o abençoado disse um dia. O fim só para os judeus? Não tem lógica isso aí. Alô, no princípio criou Deus os céus e a terra. Para quem que ele criou os céus e a terra? Só para os judeus que ele criou os céus e a terra? Só para os hebreus, de Gênesis 1, verso 1, Deus criou os céus e a terra só para os hebreus judeus? Claro que não. Está claro ou não está claro? Então é preciso ser racional. Não tem lógica. Jesus não tem lógica porque ele não morreu só pelos judeus, mas também pelos gentios escolhidos, predestinados. Está claro? Ele não morreu só. Alô, ele não morreu só por 12 discípulos. Para 12 discípulos, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos morados. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar o lugar. E se eu for preparar o lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejam vós também. João 14, do verso 1 ao 3. Ele disse isso, primeiramente, para os seus discípulos. Mas essa vinda não é só para eles, porque ele também morreu pelos gentios, ou por outras pessoas. Como é que ele viria só para 12? E o restante que estão na face da terra? Está claro ou não está claro? Então essa conversa de fim no ano 70, isso é heresia. Tem caneta aí? Uma coisa que ninguém fala. É verdade que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Isso é verdade. Está na história. Vírgula. Mas tal fato não tem nada a ver com a vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é conhecimento. Quer que eu fale de novo? É verdade que o templo foi destruído em Jerusalém no ano 70 DC, depois de Cristo. Foi destruído. A destruição do templo não tem nada a ver com a vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja. Quem está entendendo? São dois eventos distintos, diferentes. É igual Moisés e Paulo. Deus era com Moisés na lei. Deus foi com Paulo na graça. São duas coisas diferentes. Deus foi com os dois, mas duas coisas diferentes. Tempos diferentes. Deus com Moisés foi um tempo. Deus com Paulo foi outro tempo. A destruição do templo de Jerusalém é uma coisa que não tem nada a ver com a vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja.
Se você escrever isso, já valeu você ter nascido. Escrever e entender. E separar. Amém? A ordem escatológica do fim. Primeiro, antes da vinda do Senhor. E por que eu falo isso? Por que eu falo isso? Porque quando Paulo disse, verso 3, a vinda do Senhor não acontecerá sem que antes venha a apostasia, qualquer conhecedor bíblico, quem conhece a Bíblia, vai saber que no tempo de Paulo aqui, quando ele escreveu 2 Tessalonicenses 2, ainda não tinha vindo a apostasia. Quem conhece a Bíblia sabe disso. Não precisa nem ser um teólogo exímio. Quem conhece a Bíblia, a história da Bíblia. Por exemplo, o que é apostasia? Literalmente, o significado afastar-se da fé. Ou se desviar da fé. Os cristãos, generalizando, crê em Cristo, no sacrifício de Cristo, que os salvou, que os libertou, que os abençoou, que os justificou. Generalizando, os cristãos creem no sacrifício de Cristo. No tempo de Paulo, criam no sacrifício de Cristo, tudo legal. Só que, no tempo de Paulo, é só você ler a Bíblia. E se você achar, você me mostra. Porque eu tenho 50 e poucas Bíblias, até hoje eu não achei. Se você achar, você me mostra. No tempo de Paulo, não existia campanha de libertação. No tempo de Paulo, não existia campanha da salvação. Corrente da prosperidade. Fogueira santa. No tempo de Paulo, não existia subir no monte como sacrifício. Essas coisas não existiam no tempo de Paulo. Igrejas que davam um pedacinho, uma pedrinha, que dava uma fronha dos sonhos, que dava uma caneta ungida. No tempo de Paulo não tinha uma igreja, Corinto, Roma, Galácia, não existia uma que te dava uma água de Israel, que te dava... não existiam essas coisas. Hoje existem essas coisas. Por quê? Porque a apostasia já veio. Então, a primeira parte do verso 3 já se cumpriu. Só quem está entendendo. 1 mais 1 é 2, é só você pensar. Alguns falam que Jesus voltou. Como é que Jesus voltou se no tempo de Paulo não tinha apostasia? Fala besteira, irmão. Vai ler a Bíblia. Como é que Jesus voltou se no tempo de Paulo não tinha apostasia? Não existia. Paulo disse, verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane, pois a vinda do Senhor não acontecerá sem que antes venha a apostasia. No tempo de Paulo não tinha apostasia. Como é que Jesus voltou se não tinha apostasia? E Paulo disse que ele não iria voltar se primeiro não viesse a apostasia e se manifestasse o homem do pecado. Depois de 2000 anos que a apostasia veio. Hoje as igrejas se apostataram da fé, se desviaram da fé. Ou seja, Pai, se cumpriu o que Paulo disse e o que está escrito. Só quem está entendendo? Se cumpriu. O que Paulo profetizou que ia acontecer, já aconteceu. Esse é o primeiro sinal. A ordem escatológica do fim. 3 sinais. Primeiro, antes do fim, o fim quer dizer a vinda do Senhor, primeiro tem que ter apostasia. A apostasia tem que ter chegado. Já chegou. Olha o verso 3. 2 Tessalonicenses 2:3. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Cadê ele? Não manifestou ainda. A apostasia já veio, mas ainda não se manifestou, ou seja, não apareceu o homem do pecado, o filho da perdição. Então Paulo foi explícito em dizer que é um homem, que é uma pessoa. Não é um ensino, não é um sistema religioso. É uma pessoa, segundo Tessalonicenses 2:3, ele foi claro, o homem do pecado.
Alguém diria, quem que é esse homem do pecado? Paulo diz, o filho da perdição. Quem está entendendo? Isso não aconteceu ainda. Mas já passou 2000 e poucos anos. Estamos no século 21. A apostasia já veio. E pelos sinais e evidências, estamos nos tempos dos fins. Ou do fim. Abre um parênteses. Isso não quer dizer que o fim vai ser amanhã de manhã, tá? Porque tem gente que já apavora. Tem gente que... me escreveram assim, Jesus vai voltar, até o fim do ano ele volta. Para de falar besteira, irmão. Fica quietinho. Não fala besteira não, irmão. Vamos entender a Bíblia, mas sem falar besteira, né? Alô, sem ficar fazendo continha, né? Todos que fizeram continha erraram. Não faça conta, irmão. Fica quietinho, aguarda, fica quietinho. Amém? Às vezes a pessoa ouve a mensagem profética, aí começa a variar. Pelo que eu estou vendo, então... até o fim do ano Jesus vem. Irmão, não é assim que se entende a Bíblia. Alô? Por quê? Tem caneta aí? Quem tem caneta? Para acontecer coisas têm que acontecer. Para que aconteça coisas antes disso têm que acontecer. E uma dessas coisas já aconteceu, que é a apostasia. Alô? Faltam outras coisas. Por exemplo, se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Está claro ou não está claro? Esse é o primeiro. Bom, a ordem escatológica do fim. Então, deixa eu ver meu tempo aqui. Então, se para Jesus voltar, primeiro é preciso vir a apostasia, pode riscar aí, ó. A apostasia já veio e está aí na terra para todo mundo ver. O que tem de igreja em apostasia não está escrito no gibi. O sistema religioso apostatou a igreja da fé. Apostatou, desviou a igreja de Cristo. Os pastores, vou provar a apostasia. Os pastores hoje do sistema religioso, ao invés de levar os crentes a Cristo, levam os crentes a um martelinho, a uma pedrinha, a um óleo de Israel, ao sangue do cordeiro. Então eles desviam o foco do crente. Quem está percebendo? Isso é apostasia. Isso é apostasia. Que há 50 anos atrás, estamos em 2020, né? Há 50 anos atrás não tinha isso. Lembra do seu pai? Eu lembro do meu pai, pastor. 1960 e pouco. Há 50 anos atrás não tinha essa apostasia. Hoje, empesteou, invadiu a terra. Estados Unidos, Japão, Coreia, Argentina, México. Brasil é o pior em apostasia. O Brasil é o campeão da apostasia. Então a apostasia está aí em toda a terra para todo mundo ver. Ao invés de levarem os crentes a Cristo, a fé em Cristo, você é salvo, em Cristo você está liberto, em Cristo você é nova criatura. Não, eles desviam os crentes de Cristo e dá uma flor, dá uma rosa, dá um copo com água, dá um lenço, dá o óleo de Israel, dá um pedacinho de flor. Isso é apostasia, desviou da fé. Quem está entendendo? Então isso já se cumpriu e está aí para todo mundo ver a hora que quiser. Está na cara. Agora falta se manifestar o homem do pecado, filho da perdição. Bom, então se o verso 3 de 2 Tessalonicenses 2, parte já se cumpriu, já veio a apostasia, fica claro que quando se manifestar, abre um parênteses, e eu não sei se eu vou estar aqui, sem marcar data, hein? Sem marcar data, sem fazer continha. Fica claro que quando o homem do pecado, o filho da perdição, se manifestar, quando ele aparecer, vai criar um caos em toda a terra. Já falei sobre isso em outras pregações. Vai criar um caos, porque olha o que Paulo disse aqui, ó. Olha o verso 4. 2 Tessalonicenses 2:4. Olha o que ele disse. Ele quem? O homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe. Ele é contra. Alô, foi revelado a Paulo como que vai ser. Não é o que eu penso, eu só estou lendo a Bíblia. 2 Tessalonicenses 2:4, Paulo disse,
Quando ele se manifestar, 4, ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Se ele vai se opor e se levantar contra, então vai acontecer o que na terra? Um mar de rosa? Não, vai virar um caos, que ele vai se levantar contra. Está claro ou não está claro? E em meio a um caos, vai haver um caos. Ele vai se levantar contra. Vê como está escrito, como cremos e como pensamos. Não somos dono da verdade. Vou bater nessa tecla várias vezes. Para você não falar, nossa, ele está pensando que ele é o quê? Não, não sou nada. Eu só estou lendo a Bíblia, explicando como cremos que será, como está escrito. Sem a mínima presunção. Pelo que se entende aqui, se ele vai se levantar contra, no verso 4, vai se criar um caos mundial na terra. Vamos para o número 2? Primeiro, a ordem escatológica do fim. Primeiro, vai vir a apostasia, que já veio. Falta só se levantar o homem do pecado, o filho da perdição. Está claro? Ele vindo, verso 4, vai criar um caos na terra, que ele vai se levantar contra. Então vamos para a segunda parte. A segunda parte está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Só voltar uma página atrás. 1 Tessalonicenses 5. Vê se você entende. A ordem escatológica do fim. Antes da vinda do Senhor, a apostasia já veio. Depois da apostasia, vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. O dia, a data, ninguém pode falar. O sensato não fala. O insensato fica fazendo continha e falando quando vai ser. Pura insensatez. Ninguém pode fazer isso. Por sensatez, para não passar vergonha. Tá claro? Para não passar vergonha. Para não passar vergonha. Não cabe a nós ficar fazendo continhas. Então virá a apostasia antes da vinda. Vai se manifestar o homem do pecado. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Vai criar um caos. Segundo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Isso vai acontecer, ou melhor, isso só pode acontecer, ou só vai acontecer, ou essa palavra só vai se cumprir quando houver um caos mundial. Não pode ser um caos na sua rua, porque se o caos for na sua rua, o vereador consegue arrumar. Se o caos for só na sua cidade, uma cidadezinha, o prefeito resolve. Se o caos for no estado, tem estado pequenininho, o governador resolve. Se o caos for num país, tem país pequenininho, o presidente resolve. Mas esse caos é em nível mundial, porque a fé em Cristo é em nível mundial. Nós não podemos olhar só para Jerusalém. Senão você vai falar assim, mas Jesus falou com os 12. Então nós não podemos nem ler a Bíblia, porque eu não sou um dos 12. Então você tem que ampliar sua mente e ver de um modo mundial. Porque Cristo, a fé é de um modo mundial. Em todo mundo tem ovelhas. Em todo mundo tem filhos da salvação. Está claro ou não está claro? Então essa palavra aqui não é só para quem estava em Jerusalém, ou para quem está no Brasil, ou para quem está na Argentina. Isso aqui é para quem é filho de Deus, para quem é igreja e está na terra. Amém? Então, 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Quando andarem dizendo... Para aí. Esse aqui vai ser o segundo sinal, irmão. Esse aqui vai ser o segundo sinal. Quando vai ser? Eu não sei o dia, não posso falar. Mas uma coisa eu posso falar com certeza. Nós estamos caminhando para isso. Há anos eu falo uma frase. A verdade é paralela. Olhem para mim. A verdade de Deus, ela é paralela. Ou seja, o que está escrito aqui, você olha para a palavra e olha para o seu dia a dia.
para você ver Deus na sua vida. A Bíblia não fala 1000 cairão ao seu lado, 10.000 e você não será. Não fala. Você olha para a Bíblia e você vê que você não é atingido. Por quê? Porque a verdade ela é paralela. Ela está escrita na Bíblia, mas ela caminha do seu lado no seu dia a dia. Tanto as coisas boas, como as coisas que não são boas. Tá claro? Coisas boas, a vinda do Senhor. Coisas que não são boas, vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Isso não tem como você tirar. Eu só quero que manifesta coisa. Não, não tem só quero. Isaías 46:10. Eu anuncio o fim desde o princípio. O meu propósito subsistirá. Farei toda a minha vontade. Faz parte dos planos de Deus, que é soberano. Já determinou que seja assim. Então, 1 Tessalonicenses 5:3. Quando andarem dizendo, o que vão dizer? Alô? Porque essa palavra aqui não é só para os tessalonicenses. Porque se fosse só para os tessalonicenses, então nós não somos salvos, nós não somos cristãos, não somos nada. Por quê? Qual que é a palavra para nós? Se alguém te falar que isso aqui foi só para os tessalonicenses, você fala assim, ô pastor, ou sei lá quem que está falando, e qual que é a palavra para nós? Porque essa foi para eles, e para nós, qual que é? Vai aparecer um outro Paulo, que vai até o terceiro céu? Vai aparecer um outro Paulo, que vai trazer um outro apostolado? Quem está entendendo? Essa palavra aqui é para a igreja. Que um dia estava em Tessalonicenses, em Tessalônica. Mas essa igreja já sumiu, já desapareceu, todo mundo já morreu. Mas a palavra é a mesma, porque se não for a mesma, vamos embora para casa. Então, eu quero uma palavra para nós. Qual que é a palavra para mim, para você, para nós, para quem vai nascer? Qual que é a palavra? Vai ter uma outra Bíblia? Para você ver como tem gente falando besteira por aí. A Bíblia é uma só para todos. Quando Paulo disse, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Na letra, primeiramente falando, ele disse isso para os efésios. Por fé, cremos que serve para nós também. Porque se não serve para nós, Efésios 2:8, então que me apresentem uma outra Bíblia e um outro apostolado. Então o que eu estou querendo dizer? Não se pode ser parcial. Porque isso dá confusão escatológica. Gera confusão escatológica. Isso foi só para eles. Pela graça sois salvos. Não, isso é para todos. Isso é ser parcial. Para não falar que é uma ignorância. Falta de um pleno conhecimento. Vamos crer que é falta de pleno conhecimento. Ou ignorância. Quem é que está entendendo, hein? Você está entendendo mesmo? Você não pode nunca falar, isso aqui não é para nós. O que não é para nós é a lei de Moisés, que já terminou em Cristo. Romanos 10:4. Aí não é para nós mesmo. Mas as cartas de Paulo é para nós, porque nós somos a igreja. Só quem está entendendo? Porque se não é para nós, então precisamos de uma outra Bíblia, de um outro apostolado, de um outro Paulo. E não tem lógica, isso nunca vai acontecer. Então o que Paulo diz? 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Isso aqui é um sinal. Todos têm que estar atentos. O dia, quando? Não sei e ninguém pode falar, ninguém pode dar datas. Mas Paulo disse, 1 Tessalonicenses 5:3, quando andarem dizendo a paz e segurança. Olhem para mim. Essa frase nunca foi dita na terra. É só estudar. É só estudar a história da igreja, a história da humanidade, sociologia. Essa frase nunca foi dita. Mas está escrito que um dia alguém dirá. Ou que dirão. Eu tenho minha linha de raciocínio. Porque quando eu leio 1 Tessalonicenses 5:3, eu já penso em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4.
Se vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, e ele se levanta contra tudo que se chama Deus, então quem é que vai dizer que há paz e segurança? Ou ele, ou alguém falando por ele. Quem está entendendo? Não tem lógica? 1 Tessalonicenses 5,3. Quando andarem dizendo a paz e segurança. Para aí. Já tem alguém dizendo para o Brasil, porque aqui é em nível mundial, tá? Não é nível de país, de nação. Já tem alguém dizendo para o Brasil, ou para todas as nações da terra, já existe alguém dizendo que há paz e segurança? Já existe? Eu te convido a procurar. Pode procurar. Onde você quiser. Na internet, procura onde você quiser. Se há ou se houve alguém dizendo a paz e segurança. Não há e nunca houve. Presente, não há. Passado, nunca houve. Só são 3 tempos, irmão. Só são 3 tempos. Passado, presente e futuro. Se não há alguém dizendo no presente e nunca houve alguém dizendo no passado, está claro que só sobrou o futuro. Então vão dizer isso. Alô? Mas para dizer, para que alguém diga, agora a paz, agora a segurança. Para que alguém diga isso, olha o 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Aquele que se levanta contra. Para que alguém diga isso, o mundo já vai estar um caos. O mundo vai estar um caos. Para que, 2 Tessalonicenses 2, 3, se manifeste o homem do pecado. Isso não é em 5 minutos, tá, irmão? Isso é um tempo, tá? Apocalipse, Daniel fala que é um tempo, um período, anos, período. Nesse caos, vão dizer, isso em nível mundial, a paz e segurança. Aí, o que foi revelado a Paulo quando disserem isso? Verso 3, ó. 1 Tessalonicenses 5, 3. Olha o que foi revelado. Então lhe sobrevirá repentina destruição. O que é isso aqui, hein? Isso aqui é uma ordem escatológica. Ou seja, Paulo previu, ou profetizou, ou lhe foi revelado, como será o fim. Alô? Vai juntando aí, ó. 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4. 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Está claro ou não está claro? Terceiro, para terminar. O assunto hoje. A ordem escatológica do fim. Paulo disse que antes da vinda do Senhor, primeiro viria a apostasia. Vai vir ainda? Não, já veio. E se manifeste o homem do pecado. Já manifestou? Não, vai manifestar. Quando ele manifestar, 2 Tessalonicenses 2,4, ele vai se opor, se levantar contra. Lembra do texto? E então vai criar um caos. Ao criar esse caos, 1 Tessalonicenses 5,3, vão dizer, não, calma, agora há paz e segurança. Primeiro vai vir um caos, o negócio vai ficar feio. E está ficando a cada dia. Ao passo que o mundo vai ficando pior, porque a verdade é paralela. Você lê a Bíblia e olha para o dia a dia, para você ver se está batendo. Ao passo que o mundo vai ficando pior, mais perto, mais próximo está a vinda de Cristo? Também. Mas mais próximo está o quê? De se manifestar o homem do pecado. Alô? Porque Cristo não virá sem antes que venha a apostasia e manifeste o homem do pecado. Só quem está entendendo? Não é o que está escrito. Estamos raciocinando em linha com o que está escrito. E então, quando ele se levantar contra tudo que se chama Deus, Paulo disse, sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5,3. Agora vem a terceira e última parte. A ordem escatológica do fim. Primeiro, já falei. Segundo, já falei. Terceiro, a parte final. 1 Tessalonicenses 4. Abram aí para terminar. Se você crê que eu sou um homem de Deus, se você crê
que Deus fala pela minha boca, se você crê que Deus usa a minha mente para ensinar a palavra dele, foi assim que o Espírito Santo me disse que vai ser. Como que eu provo que foi o Espírito Santo que me falou? Te mostrando na palavra. Eu não posso falar, Deus me disse que vai ser, e eu começar a falar de mim mesmo. Eu não posso. Para que eu prove que foi Deus que me ensinou isso, eu tenho que te mostrar a palavra dele. Como é que você vai crer em mim se eu não mostrar a palavra dele? A terceira e última parte. A ordem escatológica do fim. Terceira parte. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. Essa é a parte final. E você vai ver aqui, dizendo que é a parte final. Você vai ver. Não é o que eu acho ou o que eu penso. Você vai ver Paulo dizendo que a parte final é essa. 1 Tessalonicenses 4, verso 15. Alô, alguém aqui está percebendo que é o mesmo Paulo falando tudo? Dá um sinal que está percebendo. Alô, vê se eu fui mexer com textos por aí. Não posso. Por quê? Porque o apostolado é uma revelação que Deus deu a Paulo. Está em suas 14 cartas. A revelação para a igreja está no apostolado. Eu não posso sair dele. Eu não posso sair dele. Posso sair dele, ver outros textos, se estiver em linha com o que Paulo está falando. Se não bater com o que Paulo está falando, eu não posso. Por quê? Porque senão vai dar uma outra interpretação, vai dar um outro sentido. Está claro? Terceiro, a parte final dessa ordem escatológica. 1 Tessalonicenses 4,15. Paulo diz: dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Vê como que está claro o fim. Que nós, os que ficarmos, não é o que estamos. Paulo estava vivo. Ele estava vivo quando ele escreveu isso. Mas ele não sabia se daqui a um mês ele estaria vivo. Então ele disse, nós os que ficarmos. Porque enquanto o Senhor não vem, muitos vão morrer. O que é normal, natural. Davi disse no Salmo que a nossa vida dura até 70 anos. Os que têm muito vigor, 80. Minha mãe está com 91. O Abraão foi para o céu com 102. E ele foi antes de acontecer essas coisas. Então, 1 Tessalonicenses 4, verso 15. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Para aí. Olhem para mim agora. Está claro que Paulo está falando do mesmo assunto, segundo Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 4. Está claro que ele está falando sobre a vinda. Está claro, está aqui na Bíblia. Não é interpretação minha, não sou eu que penso assim. Alô, eu estou na mesma carta de Paulo, porque diante de Deus não existe 1 e 2 Tessalonicenses, não existe. A Bíblia dividiu em 1 e 2, mas para Deus não tem 1 e 2, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônica, 1 Timóteo. Para Deus não tem isso, para Deus é uma palavra só. Se é uma palavra só, 2 Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 4, é uma palavra só. Porque é o mesmo Paulo falando. 1 Tessalonicenses 4,15. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não seremos primeiro do que aqueles que já se foram. Ou seja, não precederemos os que dormem. Paulo ele deu a ordem escatológica. Ele disse, se ficarmos vivos, nós não seremos o primeiro, hein? Primeiro aqueles que morreram em Cristo. Verso 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu. Não se pode interpretar, irmão. É para se crer. Ou crer, ou não crer. Porque se você interpretar, você vai dar um outro entendimento, um outro sentido ao que está escrito.
Ou crê ou não crê. Não crê, pode fechar, desliga, vai. Se você não crê, não tem problema. Mas se você crê, não pode mudar. Mudar o quê? O que está escrito. 16. O mesmo Senhor descerá do céu. Fala mais, Paulo. Como que vai ser isso? Com grande brado, a voz do arcanjo. Fala mais, Paulo. Como será? Ao som da trombeta de Deus. Alô? Isso aqui em meio a um caos. Eu não tinha falado lá? Quando disserem que a paz e segurança sobrevirá repentina destruição. Lembra? Então o que Paulo está dizendo? Quando andarem dizendo que agora está tudo bem, de repente, o Senhor desce nas nuvens. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vamos ver como vai ser. Então está escrito assim. Eu não posso mudar. 16. O mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Paulo disse, é Bíblia, é palavra de Deus, está escrito. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Quantos são? Ora, desde quando lhe foi revelado isso, até hoje, são incontáveis. Mas que são. Paulo não está dizendo de números. Ele está dizendo, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Sério mesmo, Paulo? Fala mais. Paulo, e nós? 17. Depois, nós os que ficarmos. Nem tinha lógica ele falar, nós os que estamos. Por que que não tem lógica? Porque ainda não tinha vindo a apostasia. Nem se manifestado o homem do pecado. Então não seria com ele. Não seria, porque não tinha acontecido ainda. Ele falou que ia acontecer e não aconteceu. Como que vai acontecer se não aconteceu? Alô, para acontecer coisas, tem que acontecer coisas. Senão não encaixa. Como é que vai encaixar? Amém? Então entendam, aprendam e compreendam. A vinda do Senhor não acontecerá sem que antes venha a apostasia, e já veio, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Não adianta você pensar que Jesus vai voltar amanhã de manhã, que não vai. Porque o homem do pecado ainda não se manifestou. E mesmo quando ele se manifestar, tem que se cumprir 1 Tessalonicenses 5:3. Vai acontecer um caos na terra mundial. O pessoal está apavorado com o coronavírus, né? Isso não é nada, irmão. Isso é só uma amostra grátis do que vai acontecer na terra. Todo mundo com medo do coronavírus, né? A terra parou, né? Isso é uma amostra grátis do que vai acontecer quando o homem do pecado estiver aqui. Vai criar um caos que você nem imagina. Coronavírus na terra não está sendo nada. É só uma amostra grátis. Vai criar um caos em nível mundial. Vai aparecer o homem e vão dizer, agora há paz no meu reinado, no meu governo, agora haverá paz e haverá segurança. Paulo diz, então sobrevirá sobre eles repentina destruição. Porque o Senhor, Ele tem uma carta na manga. A última cartada é do Senhor. O homem vai se manifestar, ele vai aparecer. Mas a última cartada é do Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele vai permitir acontecer tudo isso, mas a última cartada é dele. Então, mais uma vez, ele será glorificado. Mais uma vez, ele será exaltado. Abba, Pai, mais uma vez ele será reconhecido em nível mundial. Mais uma vez. Está claro ou não está claro? Para terminar, verso 17. Termino em 3, 4 minutos. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós os que ficarmos vivos, porque os mortos já ressurgiram, 16. O Senhor já desceu no céu, 16. Então, 17. Nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra arrebatado quer dizer arrancados, tirados, tomados, puxados para cima. Não tem eu não quero. É arrebatado, é arrancado, tirado da terra. Amém, abençoados? 17.
Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que ressurgiram em Cristo. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Olha a ordem escatológica do fim. Olha só o que Paulo diz. Para o encontro do Senhor nos ares. E assim, olha o fim, olha o fim. Olha o fim. Qual o primeiro texto que eu li hoje? Isaías 46, 10. Deus disse, eu anuncio o fim desde o princípio. Olha o fim, ó. Olha o fim. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí chegou o fim. Por quê? Porque a apostasia já veio, o homem do pecado se manifestou, falaram que haveria paz e segurança, houve repentina destruição, os que morreram em Cristo ressurgiram, os que estiverem vivos serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Aí sim é o fim, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em toda a terra que está me assistindo, pode aplaudir ao Senhor aonde você estiver. Raba Pai. Essa é a ordem escatológica do fim. Como eu disse, eu cumpri o que eu disse. Eu ia te mostrar como está escrito, como cremos e como vemos, como pensamos que será. E pensamos que será assim, porque está escrito assim. Se tivesse escrito de outra maneira, creríamos e pensaríamos de outra maneira. Mas, se tiver escrito, eu creio. Me aguarde na próxima ministração. Graça e paz, anjos em favor de todos vocês, até domingo, às 18 horas. Glória a Deus por cada um que me assistiu e me ouviu.